Você já parou para pensar em quem Deus realmente é? Eu sei que muitos dizem que Deus é um ser inexplicável e que ninguém explica Deus. É claro, Deus é um ser sobrenatural. E sendo sobrenatural, o natural não explica o que é sobrenatural. Mas Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que quer que os seus filhos, que os seus escolhidos e aqueles que se fazem de escolhido o conheçam verdadeiramente. E hoje nós vamos falar de 3 características de quem Deus é, a base das Escrituras. E a primeira característica que nós vamos falar é: Deus é amor. No livro de 1 de João 4:8 fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se a gente ir para o grego antigo, Deus nutre sobre nós um amor ágape, que é um amor incondicional, é um amor sem condições. Mesmo a gente sendo pecador, Deus nos amou. E a característica de Deus é amar. Deus, Ele ama aqueles que fazem a vontade dEle. Deus ama o pecador, mas não o ama e nem se agrada do pecado. Que trouxe Jesus aqui no mundo, em carne, o amor. Deus, Ele nos amou primeiro. E hoje nós temos a oportunidade de poder viver, de poder amar, de poder respirar, de poder ter uma família, porque Ele veio ao mundo por nos amar, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, Deus é amor. E agora nós vamos falar da segunda característica. Deus é um Deus de paz. Deus é a paz. E vê o que a Bíblia fala no livro de João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A Bíblia, ela aqui deixa bem clara que a paz de Deus é diferente da paz do mundo. É uma paz diferente. Que por mais que a gente está em guerra, que por mais que as coisas estejam difíceis na nossa vida, por mais que a gente esteja a passar por necessidades, dificuldade no trabalho, na família, no relacionamento, dificuldades que aos olhos humanos nós consideramos como desesperadoras, Deus, Ele nos dá a paz. E por mais que essas dificuldades acompanhem a nossa vida, nós temos a paz que o mundo não pode oferecer. Porque olhando com os olhos carnais, com essas dificuldades na família, no casamento, no trabalho, nos estudos, em outras áreas da nossa vida, aos olhos humanos nós não temos paz. Porém, com Deus é diferente. Por mais que você esteja em guerra, por mais que você esteja em luta, a paz habita em você. Mas ela habita em você porque você tem Deus, porque Deus está em você. Então, Deus deixou a paz, mas só tem essa paz quem tem o Espírito dele, quem tem o Espírito Santo, o Consolador. E como eu faço para ter o Espírito Santo? Você precisa ter intimidade com Deus. Tal como eu disse no início, Deus é um Deus de intimidade. Então, para que você venha conquistar, alcançar essa paz que a Bíblia fala no livro de João 14:27, é necessário que você busque o Espírito Santo. É necessário que você tenha uma intimidade com Deus para alcançar a paz, que mesmo que a gente esteja em guerra, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. E a terceira e última característica que vamos falar de Deus nesse vídeo de hoje é: Deus é um Deus de justiça. É isso mesmo. Deus é um Deus justo. E veja o que a Bíblia fala no livro de Ezequiel 14:12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e arrancarei dela os homens e animais.
ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Nós podemos ver claramente que aqui Deus é um Deus justo. Toda vez que as nossas ações são contraditórias, de acordo com o que Ele orienta, eu falei no início que Deus é um Deus de amor. Ele primeiro te ensina com amor. Ele te ensina com amor que você precisa deixar o pecado. Ele te ensina com amor que você precisa deixar a vida errada. Ele te ensina com amor que você precisa deixar a pornografia, o vício no cigarro, o vício em bebida, o vício em mulheres, o vício em aposta. Deus, ele mostra que você precisa deixar tudo isso e de um jeito amoroso, porque Deus é um Deus que amor, ensina com amor. Mas quando você não obedece, e mesmo sabendo que essas coisas são erradas, a justiça de Deus se manifesta sobre a nossa vida. É como nós vimos aqui no livro de Ezequiel 14:12. Deus, ele manifesta a sua ira contra um povo. Deus manifesta a sua justiça. Porque esse é um povo que Deus ensinou por intermédio de apóstolos, de discípulos, de Daniel, de Noé, de Jó, porque eram homens segundo o coração de Deus, segundo a vontade e os princípios de Deus. Eles carregavam as características de Deus. E se esse povo, mesmo ouvindo com amor de Deus, Deus age com justiça. E Deus é o justo juiz. E Ele pune aquele que desobedece, aquele que insiste em viver no pecado. Então, além de sabermos que Deus é um Deus de amor, paz e justiça, não adianta a gente ter conhecimento de quem Deus é ou de quais características Deus tem, se a gente não deixar a vida errada, se a gente não reconhecer o amor que Ele manifestou por nós na cruz. Só essas 3 características de Deus já fala muito de quem nós devemos ser, de qual caminho nós devemos seguir. Se você não aprender com amor, você não terá paz. E se você não obedecer a palavra de Deus, não deixar o pecado, a justiça de Deus se manifestará com você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha. Não esqueça de comentar no vídeo o que você achou, de temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. Nesse canal você vai receber devocionais, você vai receber palavra de ensino, você vai receber um monte de coisas boas aqui. Então fiquem ligados, estamos juntos ao desastre.